Olá, aqui é Celso Romanquiv e esses são alguns dos destaques do resumo de notícias desta quarta-feira, 23 de novembro de 2022. Parecer técnico do TRE pede desaprovação das contas de campanha de Sérgio Moro. PL mantém pedido para anular apenas votos do segundo turno em urnas antigas. Filho de Sérgio Cabral é alvo de operação da Polícia Federal por venda ilegal de cigarros. A Assembleia aprova a constitucionalidade da privatização da Copel. Feminicídio em Guarapuava. Homem mata mulher e se suicida. Cascavel inicia a vacinação de menores de 2 anos contra a Covid. 4 são presos por usar viatura para fazer contrabando. Homem é preso acusado de estuprar enteada autista. Cascavel retoma a obrigatoriedade de máscaras no aeroporto. Zebra passeou novamente na Copa do Catar. Eu volto em 10 segundos. É rapidinho. O Partido Liberal informou em resposta à intimação do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que vai manter no pedido de invalidação de 59,2% das urnas eletrônicas utilizadas nas eleições deste ano apenas os votos computados no segundo turno e não os do primeiro turno, como havia sugerido Moraes. As urnas em questão são contestadas por serem de modelos antigos e supostamente não permitiriam a auditagem da votação. José Eduardo Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, é um dos 27 alvos de mandados de prisão de operação desencadeada nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Ele é acusado de integrar uma organização criminosa armada e especializada na venda ilegal de cigarros. José Eduardo está foragido. Cabral, que está preso por corrupção, passou mal ao saber que o filho era um dos alvos da operação. Com 38 votos favoráveis e 14 contrários, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou na tarde de hoje, em primeira discussão, o projeto de lei que autoriza o governo do estado a transformar a Copel em uma corporação sem acionista controlador. Apesar de a primeira discussão tratar apenas da constitucionalidade da proposta, não discutindo o mérito, a votação foi precedida de longo debate e discussões acaloradas sobre a proposição. Sessões extraordinárias ainda nesta quarta e na manhã de quinta devem ser realizadas para que a proposição seja aprovada ainda nesta semana. A Seção de Contas Eleitorais do TRE do Paraná emitiu relatório sobre os exames das contas de campanha do senador eleito Sérgio Moro do União Brasil, com a recomendação pela desaprovação das contas eleitorais. O documento apresenta 7 inconsistências ou divergências que implicariam na rejeição das contas do candidato. Uma eventual desaprovação das contas eleitorais não impede que um candidato eleito seja diplomado ou empossado, mas podem basear ações do Ministério Público Eleitoral ou de adversários políticos contra a expedição do diploma. O advogado de Sérgio Moro, Gustavo Guedes, informou que os esclarecimentos à Justiça Eleitoral serão prestados. Uma mulher foi assassinada a tiros pelo companheiro enquanto dormia em Guarapuava. O crime aconteceu na manhã de hoje. A vítima, identificada como Salete da Rocha, 49 anos, foi morta com um disparo na cabeça por Paulo César Tison Delfino, de 41 anos. Após o homicídio, o homem se suicidou com a mesma arma do crime. Ainda não se sabe quais as circunstâncias que motivaram o feminicídio ou se o casal havia discutido antes da ocorrência. O caso comoveu vizinhos da vítima. De acordo com os amigos, Salete era uma pessoa querida e benquista por todos. Um policial civil e outras 3 pessoas foram presas nesta quarta-feira em uma operação da Polícia Civil. Eles são acusados de usarem viaturas da corporação para a prática de contrabando. A investigação apontou que os veículos oficiais transportavam mercadorias de Foz do Iguaçu a Cascavel. Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas 2 cidades. Em um deles, os 4 detidos foram flagrados na prática do crime. Foram apreendidos quase 900 celulares, 2 armas e R$5.000 em dinheiro.
Um homem foi preso pela Polícia Civil e pela Força Nacional em Foz do Iguaçu, suspeito de abusar sexualmente de sua enteada de 15 anos, que é autista. O crime aconteceu em Ponta Grossa e foi denunciado pela mãe. Ele estava foragido desde o mês de agosto, quando teve um mandado de prisão expedido por armazenar imagens pornográficas envolvendo menores. Ele também era procurado por um crime de homicídio, ao qual foi condenado a 18 anos de prisão em Colombo, no ano de 2014. Usuários do Aeroporto Regional de Cascavel deverão usar a partir desta sexta-feira novamente as máscaras de proteção facial. A medida foi adotada em todos os aeroportos e aeronaves do país após a atualização da Anvisa por conta do cenário epidemiológico que aponta aumento de casos confirmados de Covid-19 no Brasil. O uso não é obrigatório para pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos. Começa amanhã nas unidades de saúde do Aclimação Interlagos e Nova Cidade a campanha de vacinação contra o coronavírus para crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades. Excepcionalmente nesta quinta, a aplicação acontece das 7 às 13 horas por conta do jogo da seleção brasileira na Copa. Na sexta, a vacinação acontece das 8 às 18 horas. E vamos agora falar de esportes e o assunto é Copa do Mundo. Pouco mais de 24 horas depois da Argentina ser derrotada pela Arábia Saudita, a zebra passeou novamente na Copa do Mundo do Catar. Hoje, a tetracampeã mundial Alemanha foi surpreendida e perdeu de virada para o Japão por 2-1 no Estádio Internacional Khalifa em Doha, na abertura do Grupo E. No outro jogo da chave, a Espanha confirmou o favoritismo e aplicou uma goleada de 7-0 na Costa Rica. No próximo domingo tem o clássico entre Espanha e Alemanha, e a Alemanha pode cair fora da Copa se for derrotada pela Espanha. O Japão enfrenta a Costa Rica. Pelo Grupo F, Marrocos e Croácia ficaram no 0-0. Foi o terceiro 0-0 do Mundial. No último jogo da rodada, a Bélgica enfrentou o Canadá e venceu apertadinho por 1-0. E amanhã estreiam as seleções dos grupos G, que é o grupo do Brasil, e do grupo H. Às 7 da manhã, a Suíça enfrenta a seleção de Camarões pelo grupo do Brasil. Às 10 da manhã tem Uruguai e Coreia do Sul e às 13 horas Portugal e Gana pelo grupo H. Brasil estreia às 16 horas contra a Sérvia. Por hoje é só. Esse e outros podcasts você ouve na sua plataforma preferida de podcast ou nas nossas redes sociais. Entre em contato com o nosso WhatsApp 459-9916-0448. Abraço e até mais.